Graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que estão aqui nessa noite, né, amados, para terminarmos esse trimestre de estudo da Palavra de Deus, no qual nós estivemos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Então, foram lições muito fortes, né, para as nossas vidas, nos ensinando sobre a questão do verdadeiro pentecostalismo, né? Então, espero que os irmãos estejam aí, tenham aprendido bastante. E nós estamos aqui hoje, né, nessa última aula, a última aula do trimestre. A próxima aula já será no novo trimestre, né, que vai de abril, maio e junho. E nós vamos estar aqui, amados, cada dia mais aprendendo, porque nunca se fez tão necessário o aprendizado da palavra de Deus nos nossos dias. Mediante a todos os acontecimentos, a tudo que está acontecendo ao nosso redor, né, o diferencial é o conhecimento da palavra. Porque quando conhecemos a verdade, nós encontramos descanso, nós encontramos refrigério, nós encontramos, amado, uma luz no horizonte, né, que nos direciona a esperarmos, né, e descansarmos no Senhor. Então eu quero nesse momento orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né, por todos aqueles que fazem parte do seu convívio, para todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite, nessa transmissão, que Deus possa estar abençoando a sua vida e despertando você a cada dia para o aprendizado, né, e o conhecimento da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos juntos nessa oração. Amado Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai amado, por mais esta oportunidade. E te agradecer, ó Deus, porque mais um trimestre nós estamos encerrando, ao qual nós dedicamos, Pai, às terças-feiras, ao aprendizado da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos honrar com a tua presença, que o Senhor possa nos honrar, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aquilo que está no Teu coração sobre as nossas vidas, porque, Senhor, nada como aprendermos da Tua palavra e que seja o Teu nome glorificado através das nossas vidas. Que nós não venhamos a errar, que nós não venhamos a tomar caminhos que nos distanciem da Tua presença e da Tua verdade, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor Deus, a cada lar, a cada família, os homens, as mulheres, as nossas crianças, os nossos jovens, Senhor, que sejam abençoados e que possam, Senhor Deus, dedicar esse tempo que nós teremos para consagrar ao Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido. Por isso eu oro, Pai, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Mais um trimestre, né, que nós estamos encerrando aqui e um novo trimestre vai se iniciar. Então, que nós possamos estar aí, né, nos preparando, né, nos programando para podermos, amado, ter esse tempo de aprendizado da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando da lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Então nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a volta, né, sobre o anúncio de Jesus Cristo, que Ele voltaria. Tudo isso, amado, é para que nós venhamos a fortalecer a nossa fé, a nossa convicção, a nossa firmeza na palavra do Senhor. Jesus deixou tudo escrito, tudo direcionado, né? Jesus somente não falou o dia e a hora que Ele vai voltar, justamente para que nós possamos estar preparados a todos os dias da nossa vida, porque nós não sabemos a hora nem o momento, né? Embora alguns tenham tentado aí já lançar algumas coisas aí nos nossos dias, mas, né, nós ficamos com a palavra de Deus. Esse momento, essa hora, somente Jesus tem o conhecimento, somente Ele sabe. E Ele não vai avisar, amados. Ele vai dar os sinais, né? Os sinais estão aí. Então, para que nós possamos estar preparados, porque seria muito fácil, né, amado? Imagina você abrir a Bíblia e dizer assim, olha, no mês de novembro, no dia 10 de novembro de 2021, Jesus vai voltar. Né? Quer dizer, as pessoas poderiam levar a vida do jeito que quisessem, né? Fazer as coisas que desejassem fazer pelas suas vontades, e quando chegasse perto do dia, né, está se preparando para poder ser arrebatado e levado embora. Então, Jesus, né, Ele não deixou o dia, a hora, nem o momento em que Ele vai voltar. Ele só disse para nós estarmos vigilantes, né, e preparados. Então, isso é todo dia. Então, vamos para o texto áureo dessa noite, que está em Tito 2, versículo de número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Tito aqui já faz um alerta, né, uma colocação, para que nós estejamos aguardando essa bem-aventurada, né, esperança, essa tão alegre esperança, que é um dia podermos nos encontrar com o Senhor Jesus
e o Senhor Jesus se encontrar conosco, né? Porque é a promessa que ele fez, amado, que um dia ele estaria voltando para nos buscar, e é isso que move as nossas vidas nesses dias. Eu quero dizer uma coisa para você: o que é os anos de vida que você tem comparado com o milênio, né? Vamos dizer aí o milênio, que são 1000 anos reinando com Jesus. O que é os seus dias de vida comparado com a sua eternidade? Porque depois que passarem todas as coisas, nós viveremos com Ele para todo sempre, amado. Então, quer dizer, nós não morreremos. Poderemos enfrentar o dano da primeira morte, mas a segunda morte, não é como diz Apocalipse, nós não enfrentaremos se nós nos mantivermos firmes e vigilantes. Então, que essa esperança ela possa arder no seu coração, que você esteja preparado a cada dia, que você esteja assim com a mala pronta como se fosse para uma viagem, deixando ela pronta, prontinha, tudo arrumadinho, né, sua casa em ordem, para que a hora que o anjo bradar a trombeta, nós sejamos levados para estar com o Senhor Jesus. Leitura bíblica em classe hoje, Atos 1, dos 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhe, Jesus dizendo, né? Não vos pertence saber, olha aqui, amados, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, né? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir, né? Que passagem maravilhosa que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ali conversando com seus apóstolos, né, amado? Jesus, ele é indagado se ele seria o tempo, né? Aqui o versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu o tempo, o reino a Israel? Quer dizer, eles estavam ali, amados, né? Esses 3 anos e meio que passaram com Jesus, nós vemos que eles estavam ali olhando, né, para a questão do tempo em que Davi reinou, né, esperando que Jesus viesse para restaurar a ordem, tomar o trono como um rei, né, como eles esperavam, né, como era um rei naquela época. Mas Jesus, amado, não veio, ele veio para estabelecer o reino de Deus, e ele disse que estaria voltando para nos buscar. Né? E quando eles olham para Jesus, estavam ali conversando com Jesus, Jesus foi assunto aos céus, né? Jesus subiu e sumiu entre as nuvens, e naquele momento, amado, 2 anjos apareceram ao lado deles, e dizendo para eles assim: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Não é? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, né? Dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, amados, esse é o anúncio que os anjos, né, também estavam dando aos seus discípulos, aos apóstolos ali naquele momento. E é o aviso que nós temos que guardar no nosso coração. O mesmo Jesus que foi crucificado, que morreu, que ressuscitou, que foi visto pelos apóstolos, ele mesmo vai voltar para encontrar com a sua amada noiva, a igreja do Senhor. Por isso nós temos que estar preparados todos os dias, porque esse encontro, amados, não tem dia nem hora, poderá acontecer a qualquer momento, e nós devemos estar prontos para nos reunirmos com o Senhor. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, né? Olha, aqui estão falando sobre a segunda vinda, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, são 2 coisas aqui, né, que é importante. Você está vigilante. O que é estar vigilante? É estar atento, né, olhando, observando tudo o que está acontecendo, os avisos que foram dados, confrontando,
né, confrontando os eventos com a palavra, não indo pela suposição de homens, né, não indo pela influência humana, mas comparando tudo com aquilo que a palavra nos diz, né, e se mantendo fiel, amado. Fiel ao seu chamado, fiel ao propósito que Deus tem na sua vida, fiel a Deus, fiel a Jesus, fiel ao Espírito Santo, para que você possa, né, galgar esse grande momento para a sua vida. Então, vamos falar aqui no tópico de número 1, breve o Senhor virá, né? Glória a Deus, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, amados, quando nós juntamos, né, a parte escatológica de Mateus, de Lucas, de Marcos, a parte escatológica de Tessalonicenses, das cartas de Paulo até ao povo de Tessalônica, ao Apocalipse, amado, nós vemos que os sinais, né, os grandes sinais que Jesus estaria falando, né, já estão acontecendo. Jesus comparou a sua vinda, né, com a mulher que está para dar à luz, com as dores de parto, que elas começam, né, bem pausadamente, já é o anúncio do nascimento da criança, mas elas vão se apertando a cada momento que se passa, até chegar a hora daquela criança nascer, onde as dores estão mais fortes, onde as dores estão mais complexas naquele momento. E nós estamos, amado, nesse tempo, né? As dores estão muito fortes, né? Os sinais estão muito fortes, e nós temos que entender tudo isso à luz da palavra do Senhor. A vinda de Cristo, né? O primeiro item aqui do tópico 1. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, aqui, amados, é interessante nós entendermos, né, esse contexto aqui. Não é como eles disseram aqui que existe unanimidade aqui, ó. Vamos dizer aqui nos evangelhos que a volta de Jesus é unânime, né? A opinião é unânime, todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Mas existem algumas linhas de pensamentos que divergem, né, da maneira que Jesus vai voltar e quando Jesus vai voltar. Existem os pré-milenistas, né? Existem os pós-milenistas. Então nós sabemos que existe uma gama, né, de interpretações, mas nós temos que ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando aqueles anjos que estavam junto com os apóstolos ali disseram, olha, este mesmo Jesus que foi assunto, que subiu aos céus, ele vai voltar. Então esse é o grande cenário da volta de Jesus, né? A promessa da volta de Jesus para nos encontrar um dia. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, né, como eu comentei para você no começo aqui, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Então preste bem atenção aqui, irmão. Não fique sendo levado aí por qualquer profecia que anunciam aí, não. Não fique se abalando pelas coisas. Olhe para a verdade da palavra. Esse dia, esse momento, essa hora, somente Deus sabe. E é Ele que vai dar a determinação para que Jesus volte para nos encontrar, encerrando com todo o tempo da igreja sobre a face da terra. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, né? Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então,
essa restauração aí, amado, nós temos que entender, né? Não é só para um povo, vai ser para toda a humanidade, né? Para todas as nações. Então, nós temos que saber separar os eventos, né, que estarão acontecendo. Jesus virá para buscar a sua igreja, primeiramente os mortos ressuscitarão, né, se levantarão, encontrarão com o Senhor, a igreja subirá, encontrará com o Senhor nas nuvens e nos ares. Depois nós passaremos pelas bodas do Cordeiro, enquanto a terra vai estar entrando aqui no período, né, da grande tribulação. Serão 7 anos divididos em 2 fases de 3 anos e meio. Então nós vamos estar nessa bodas do Cordeiro. Depois nós retornaremos com Jesus para guerrear aqui, né, na batalha do Armagedon. Vamos estar juntos como igreja reunida com Jesus, para depois Jesus estabelecer o seu reino milenar. Então são eventos, né, que a Bíblia nos relata, que nós não podemos confundir e misturar, né, a posição disso, para que nós venhamos a entender, né, os fatos que vão estar acontecendo, né? E as bodas que vão estar acontecendo são para aqueles salvos, né? São para aqueles que estarão fazendo parte do reino de Jesus ali. Então nós vamos pela linha da palavra de Deus. O dia se aproxima. Olha aqui um aviso para nós. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Então, nós sabemos que nós cantamos muitos louvores, né? Clamando e pedindo para que Jesus volte. E isso quer dizer, nós entendemos, né, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está muito próximo. Os principais são a infusão do Espírito Santo, quer dizer, a promessa, né, do Espírito Santo para os últimos dias, né, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Olha, um sinal. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948, grave bem essa data, amado, em 1948, né, um brasileiro, ele votou a favor nas Nações Unidas para que Israel se tornasse nação. Então, Israel hoje é uma nação, é conhecido como nação. Isso em 1948. Israel ostenta sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas, como Estado soberano, né? Então, Israel, amado, não era conhecido como nação, conhecido como um povo, né? Então, em 1948, foi estabelecido, né, uma reunião das Nações Unidas, foi feita uma votação, né, e o último voto foi dado por um brasileiro, né, que determinou e definiu que Israel deveria ser conhecido como nação, reconhecida como nação, né? E hoje Israel é uma nação, né? Muitos judeus estão espalhados, muitos estão voltando para a sua cidade, que também já é um sinal grandioso da volta de Jesus. Muitas coisas acontecem lá, amado, já preparando tudo isso. Então, tudo isso são sinais, né, que estão se confirmando mediante aquilo tudo que Jesus nos deixou escrito. Vamos lá. Item 2 da aula de hoje, a necessidade de vigilância. Então, nós recebemos um aviso. E quando nós recebemos um aviso, nós temos 2 atitudes a tomar, amados. Ou nós consideramos o aviso e tomamos cuidado, ou então nós desconsideramos e estamos suscetíveis a acontecer um acidente para as nossas vidas. A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato e o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Então é como eu disse, quando você recebe um aviso, você tem 2 atitudes: ou você desconsidera esse aviso, né, e se for um aviso verdadeiro você pode arcar com as consequências, ou você toma uma atitude e fica vigilante, né, porque se vier a acontecer o que foi avisado, você já está preparado, né, e tem condições ali de se acertar com tudo isso. Então Jesus deixou um aviso, né, que ele vai voltar, e a igreja, amados irmãos, tem que estar preparado para essa gloriosa volta de Jesus.
Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor, né? Mateus 24, 44 disse isso. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem sempre atentos. Então, amados, imagina bem, nós estamos hoje em 2021, né? Abril de 2021. Você imagina quando os discípulos, né, os apóstolos, começaram a anunciar. A igreja foi estabelecida em Atos dos Apóstolos, né? E depois começaram-se a anunciar que Jesus estaria voltando. Então, desde aquela época, amado, é anunciada a volta de Jesus, né? Mas nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Existem denominações que arriscaram, né, determinar dias e acabaram, né, sendo envergonhados porque tiveram que consertar esses avisos errados. Então nós não podemos ser levados por isso, nós temos que estar atentos aos sinais e o mais importante, estarmos preparados para a volta de Cristo Jesus. Perdão, irmãos. Os alarmes falsos. Agora nós vamos falar sobre os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias. Irmão, eu sempre digo para vocês, a igreja de Jesus Cristo, ela não é dirigida por profecia, tá? É necessário nós ouvirmos os profetas, sim, mas a igreja de Jesus Cristo, ela é dirigida pela palavra. É a palavra que direciona as coisas dentro da igreja, né? E aqui o autor está dizendo, olha, constataram que elas não batiam, reinterpretando as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam, né? É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos, né? E o que mais nós estamos vendo nos nossos dias? São pessoas aí querendo ganhar as mídias, querendo ganhar status, né, no meio da internet, falando coisas que não vão acontecer, amados. Né? E eu me assusto porque eu vejo muitas pessoas, amados, que têm anos, né, de igreja, anos de conversão, mas eu vejo que ainda falta um pouco de conhecimento da palavra, porque nós não podemos ser levados por essas coisas. Nós temos que trazer tudo à luz da palavra de Deus, né? Jesus não nos deixou enganado, não vai nos deixar confundido. Você pode ter certeza disso, amado. Tá? Então vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Vamos ficar com aquilo que a Bíblia nos mostra. Vamos ficar com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, né? E não sermos levados por influência, né, de pessoas e homens querendo se sobressair por aí. Vivendo com fidelidade, né? Então nós falamos aí a necessidade de vigilância e agora nós vamos falar sobre vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Então, quem se mantém fiel, quem se mantém firmado na palavra, isso é sinal de fé, amado. Não é enganado, né? Não balança para qualquer lado, né? Não deixa ser influenciado pelas coisas, né? Olha para o contexto da palavra de Deus e se mantém firme. Isso é fidelidade, né? Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42:5 nos diz. Mostrando toda a boa lealdade, né? Tito 2:10.
Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, nós temos aqui um complemento daquilo que é fé, entendeu? Como que se aplica essa fé nas nossas vidas? Quando nós nos mantemos fiéis. E fidelidade, amado, está atrelado, ligado a toda a área da nossa vida com relação às coisas do Senhor, até o conhecimento da palavra. Nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Nós temos que ser fiel àquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos que ser fiel aos nossos compromissos. Nós temos que ser fiel, amado, com os compromissos na igreja. Tudo aquilo, amado, tudo isso demonstra realmente o conhecimento e o amadurecimento na palavra de Deus. Por isso que nós batemos sempre na tecla. Venha aprender, venha participar de estudos, venha conhecer um pouco mais, crescer um pouco mais na verdade e na palavra de Deus. Porque aí você não vai ser levado por qualquer informação. Hoje é um tal de dar like, curtir e não vê, não lê, não entende, não interpreta, não fala nada. E vai mandando bombardeio para todo lado. Aí depois vem a vergonha e o constrangimento. Então, amados, vamos tomar cuidado com todas essas coisas. Fidelidade a Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então vamos pegar aqui um exemplo, amado, do livro do profeta Isaías, dos profetas mais messiânicos, que anunciou todo o nascimento, a maneira que Jesus nasceria, isso há 650, 750 anos antes de tudo isso acontecer. E não se cumpriu, Jesus não veio, E assim também, amado, como Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, dar oportunidade àqueles que estavam longe, de se achegar à presença de Deus, essa mesma promessa, amado, da volta de Jesus vai se cumprir nas nossas vidas. Queira nós tenhamos vencido o nosso tempo de vida aqui, e ressuscitaremos para encontrar com o Senhor, ou no arrebatamento da igreja. Mas o certo é que Jesus vai voltar. Isso é a fidelidade da palavra de Deus. Fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Então, os atributos morais que nós estudamos, que remete à pessoa do nosso Deus, amado, tem que estar intrínseco nas nossas vidas. Por isso que nós falamos muito de transformação. Nós podemos chegar na presença do Senhor, muitas vezes, com as nossas vidas totalmente desestruturadas, mas a partir do conhecimento, amado? A partir de saber que existe um Deus que é santo, a nossa posição ela começa a ser mudada. Então, conversão traz transformação de vida. Aceitar Jesus, receber Jesus na sua vida, vai mudar a sua vida. E isso tem que acontecer em todos os âmbitos. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Então, é algo assim que tem que estar na nossa vida. O Espírito Santo, se realmente nós somos morada e habitação do Espírito Santo, que procede de Deus, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de conduzir as coisas, vão estar direcionadas pelo Espírito Santo. As pessoas vão até assustar a maneira que nós enfrentamos as situações, porque não é conforme o mundo dita. Então, um verdadeiro cristão, aquele que realmente, amado, se converteu, ele tem uma mudança de vida, ele tem uma transformação de vida. Não pode haver um cristão, amado, que está dentro de uma igreja, congregando, pregando, ensinando, que não tem transformação de vida. Porque isso é um reflexo, os frutos do Espírito Santo sendo desenvolvidos na vida do cristão. Tá? Então, fidelidade é uma coisa também que tem que estar nas nossas vidas.
Tempos e estações, né? Jesus responde a perguntas dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla, né? Tempos. No grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período, quer dizer, é o tempo de Deus. Então não está atrelado ao nosso tempo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos também é considerado como um dia. Então, se nós aplicarmos isso, né, há 2000 anos atrás, são 2 dias, né, no tempo de Deus. Então, nós temos que entender, né, que nós não vivemos e Deus não está atrelado ao nosso tempo, ao nosso espaço, né? Deus está longe, né, do nosso contexto, da nossa maneira de viver. Então, tudo isso está intrínseco, ligado dentro desse tempo chamado Cronos, né? Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, né? Nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos evangelhos críticos, aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, né? E é muito interessante nós olharmos isso, porque o tempo vai passando na nossa vida, o nosso tempo vai passando, tá? Mas o relógio de Deus, ele não gira de acordo com o nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo, os dias para Deus não são os nossos dias. Mas tudo isso, amado, está dentro, né, da fidelidade de Deus, do plano que Deus elaborou para poder resgatar a sua criatura, né, desde o pecado original de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Né? O Senhor vem procurando meios e maneiras, né, de fazer com que a sua criatura se volte, né, o ministério da reconciliação se cumpra nas nossas vidas, para que nós possamos um dia estar morando com o Senhor para todo sempre, não é? Ao ponto de Ele dar o seu Filho a morrer por nós naquela cruz do Calvário. E agora o que nós aguardamos, essa tão amada, essa tão grande esperança, né, é a volta para podermos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nessa noite, né, faça aí uma reflexão de tudo isso. Como você está preparado? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua fidelidade para com Deus? De que maneira você tem honrado o Senhor? De que maneira você tem administrado aquilo que Jesus confiou na sua mão? Nós temos muitas parábolas, amados, que tratam desses assuntos nas nossas vidas. Mas é como eu sempre digo, né? Ler o que está escrito na Bíblia não é tão difícil, não é? E compreender aquilo que Jesus está falando. Mas o aplicar isso nas nossas vidas tem uma distância muito grande, amados. Não é? Por isso que hoje muitos estão aí se fazendo conhecedores, mas não estão vivendo aquilo que a palavra diz. Por isso, nós temos aí tantas coisas tentando enganar e iludir o povo de Deus, né? Mas eu fico com o que Oséias falou, né? O meu povo perece, quer dizer, o meu povo padece, o meu povo sofre, porque falta conhecimento, né? Então é tempo de nós voltarmos ao conhecimento da palavra de Deus, e que você possa ser aí, né, um grande ensinador, que você possa dedicar o seu tempo, né, para poder aprender, para que você também venha a ensinar aqueles que precisam, enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje foi interessante, amado. Hoje o dia amanheceu totalmente nublado, né? Ameaçando chuva, choveu um pouco antes do almoço, choveu um pouco agora à tarde, mas agora à tarde o sol abriu de uma maneira maravilhosa, né? Isso não está no nosso controle, querido. Isso não está no nosso controle, está no controle de Deus. Então, como servos obedientes, né, e conhecedores da palavra de Deus, vamos ficar firmes com aquilo que a palavra nos diz, não é? Então, que Deus te abençoe, que você possa aí, né, crescer no conhecimento e na verdade da palavra de Deus, né? A conclusão da nossa aula. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa.
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja, né? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a Deus por você que esteve aí nesse trimestre, né, consagrando esse tempo de aprendizado. E fica aqui o meu chamado, nós estaremos iniciando um novo trimestre, que você esteja junto, aí se preparando, que nós estejamos preparados para poder retornar para a casa de Deus, no tempo de Deus, né? No tempo certo, para não fazermos as coisas em conformidade com o que os homens querem, amém? Vamos orar e vamos agradecer, amados? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti, meu Pai amado, pertence o conhecimento de todas as coisas, o domínio sobre o tempo, Senhor Deus, as estações, os dias, as horas. É o Senhor que domina sobre todas as coisas. E nós, como os Teus servos, Pai, temos que somente, Pai, olhar para a verdade da Tua palavra e sabermos, Pai, que aquilo que está escrito na Tua palavra é verdade, porque a Tua palavra é verdade e vai se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. Pai, eu quero Te agradecer pela vida de cada um desses meus irmãos que durante esse trimestre, Pai, estiveram aprendendo um pouco mais e crescendo no conhecimento da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa colocar o desejo ardente no coração dos Teus filhos de cada dia mais procurarem, Senhor Deus, serem instruídos na verdade. Que o Senhor continue nos dando graça para poder ensinar, sabedoria e conhecimento do Teu Espírito Santo, Senhor. Para, Senhor Deus, não viermos a ser influenciados, Pai, por coisas, Pai, que estão ao nosso redor, mas que nós continuemos olhando para a verdade da Tua palavra. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Quero agora orar aqui pelos nossos dizimistas, ofertantes, né? Quero orar aqui também para esses profissionais de saúde. Quero dizer para vocês aqui que a Leila, né, a pastora Leila já está bem, né, está sem sintomas nenhum. Foi hoje fazer o teste, né, e daqui acho que uns dias vai estar pronto, né, mas ela já está bem, está com a saúde restabelecida, né, está voltando aí devagarzinho às suas atividades. E eu quero agradecer aí pelas orações, pelas intercessões que os irmãos fizeram e que nós possamos, né, ser canal de bênção para a vida de outros irmãos aí também, né, que precisam, né, desse momento de dificuldade, de enfermidade que o mundo está enfrentando. Então vamos orar? Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelos nossos dizimistas, ofertantes, pelos nossos intercessores, Pai, que a cada dia, Pai, estão intercedendo. Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença a vida da Leila, Senhor Deus, a vida da nossa irmã Maria Aparecida, Senhor, a vida do nosso irmão Zé Carlos e das demais pessoas, Pai, que estão passando por um momento de enfermidade. Pai, Tu és o médico dos médicos. Como nós dissemos nessa noite, tudo está sob o Teu controle, Pai, e nada escapa, Pai, do Teu domínio. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, dando a elas, Pai, restauração da saúde física, nos livrando dessas enfermidades. Abençoa, Senhor, esses profissionais de saúde que estão, Senhor Deus, em meio a essa pandemia, enfrentando, Senhor Deus, essa correria dentro dos hospitais. Dê a eles, Pai, condições para de ver a Tua mão agindo no meio do Teu povo. Por isso, Pai, eu oro e já Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus, né? Que Deus abençoe. Quinta-feira aqui nós teremos o nosso culto, sábado os jovens e domingo nós teremos o culto da família. Conto com vocês. Que Deus abençoe.